Oi, vamos aí a mais uma questão da banca CESP, TCE, isso aí, gente. Vamos lá, mais uma questão bem recente para você. Vamos ler primeiramente a afirmação, depois vamos ler o texto, ok? A oração, o que que é oração? Tem que ter verbo. Que irão sofrer os reflexos da deliberação, linha tal, tal, é indispensável, ou seja, ele está falando que é indispensável, ele precisa dele. Não confundir a palavra dispensável, que eu posso desfazer, né? Que eu posso dispensá-lo, e temos a palavra indispensável. Isso é indispensável ao sentido do período. Realmente ele é indispensável. Como assim? Se eu falar o professor que da aula de português não veio. Se eu tirar que da aula de português, ficaria o professor não veio. Qual professor? Ninguém sabe. Perceba que esta oração, ela é indispensável para a clareza do texto, para o sentido do texto, certo? Esse que irão sofrer os reflexos da deliberação, eles precisam estar dentro do texto para que o sentido seja claro. Por quê? Pois delimita. O que é delimitar? Restringir. Nós temos aí esse que como uma oração adjetiva. O que é oração adjetiva? É quando o pronome relativo, né, tem pronome relativo fazendo referência a um termo anterior. Olha aí, ó. É por meio dessas audiências que o responsável pela decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer os reflexos. Para essas pessoas que irão sofrer. Perceba que o que está substituindo substantivo pessoas. Quando eu tenho isso, eu tenho um pronome relativo. Tendo o pronome relativo, eu tenho oração adjetiva. Agora fica a dica. Quando não há vírgula antes do que, eu tenho oração adjetiva restritiva, que quer dizer restringir, delimitar. No lugar de restringir, ela empregou a palavra delimitar, a referência de pessoas. Isso mesmo. Logo, nós temos aí correta. Olha que questão maldosa, envolvendo interpretação e envolvendo orações adjetivas. Estude orações adjetivas. Restritiva, sem a vírgula antes do que. E explicativa, com a vírgula antes do que. Legal, gente? Oi, vamos aí a mais uma questão da banca CESP, prova aí da CESP 2016, prova de nível superior. Nós temos aqui questões de nível superior, questões de nível médio, legal? PDU, vamos lá então. Seria mantida a correção gramatical, ele quer gramática, muito cuidado. Há questões em que a CESP trabalha só gramática, só interpretação e gramática e interpretação. Então, do período, caso a forma verbal dava fosse flexionada no plural. Então, se ele fala que eu vou flexionar o verbo, é porque eu tenho que achar o sujeito. Legal, pessoal? Grave isso. Quando a CESP falar em flexionar o verbo, nessa questão de plural, singular, você tem que encontrar o sujeito. Dava está no singular. Se está no singular, porque o sujeito provavelmente está no singular. Só que aí ele falou que você poderia colocar davam. Vamos ver o surgimento de leads provenientes das inúmeras formas de relação jurídica então existentes e o chamamento da jurisdição para resolver essas contendas já dava início. Opa, achamos o dava. Pare aí. Dica do professor Léo. Perceba que os termos entre travessões, entre parênteses e entre vírgulas você pode excluir. Legal? Fica a dica. Os termos entre parênteses, entre travessões, porque esse termo aí, normalmente, ele tem a função de esclarecer, explicar, certo? Então, vamos ler direto, ó. Aí vai ficar bem mais fácil. O surgimento de leads provenientes das inúmeras formas de relação jurídica então existentes já dava. Quem é que dava? O surgimento de leads. Quem é o núcleo do sujeito? Surgimento. Eu tenho que concordar com o núcleo. Legal, gente? Então, o surgimento dava início. Logo, eu não posso colocar davam, porque seria um erro de concordância verbal. Léo, para mim, o sujeito seria situações. Não pode. Porque o a é uma mera preposição. E fica a dica: palavra preposicionada, ou seja, seguida de preposição, eu não posso, ela não assume a função de sujeito. Além do mais,
Esse a aí é uma preposição porque eu não posso colocar o acento grave quando o a estiver no singular e a palavra posterior estiver no plural. E quem dava aí é o surgimento que dava início a alguma coisa. Ficou claro, gente? Logo, essa resposta aí é falsa. Eu não posso substituir o dava pelo davam. Fico por aqui com mais uma questão da CESP, matéria de concordância verbal.